Vladimir Putin tem muitos inimigos, mas quem se opõe a Putin vive em extremo perigo. Mesmo que ele seja oficialmente o presidente eleito da Federação Russa e não um ditador, é notável que algumas pessoas conhecidas que se opõem a Putin frequentemente perdem a vida em circunstâncias misteriosas. Elas caem de grandes alturas, ingerem venenos ou desaparecem como se fossem fumaça. Hoje queremos apresentar exatamente esses casos e mostrar com quais métodos os inimigos de Putin são eliminados. Começamos com o caso de Boris Nemtsov, um político de 55 anos que foi amigo próximo de Putin por muitos anos. No entanto, eles posteriormente se afastaram e Boris entrou para a oposição política e se tornou um dos críticos mais ferrenhos do presidente. Entre outras coisas, ele chamou a Rússia de Estado mafioso e Putin de chefe da máfia. Além disso, ele alertou sobre a invasão da Crimeia por Putin e afirmou publicamente que não se deve fazer compromissos com ele, pois ele pega tudo o que quer. Em fevereiro de 2015, em uma entrevista, ele disse que Putin era mais perigoso do que o regime soviético. Apenas 4 dias depois, ocorreu um evento trágico. Enquanto o político passeava à noite com sua namorada em uma ponte em frente ao Kremlin, ele pretendia surpreendê-la com um jantar romântico. Em vez disso, ele foi morto a tiros na frente de sua parceira, com 4 tiros nas costas e na nuca. Putin expressou publicamente estar chocado com o caso e, como resultado, 5 chechenos foram presos como supostos autores e condenados a longas penas de prisão. Eles teriam cometido o crime a mando de uma pessoa desconhecida. No entanto, o mandante e os motivos nunca foram identificados. Se alguém for crítico ao presidente russo, aparentemente também não deve ficar perto de janelas. Afinal, poderia acidentalmente cair delas. Isso aconteceu, por exemplo, com Pavel Antov, um oligarca russo que enriqueceu como fabricante de salsichas. Antov também estava envolvido na política e era considerado muito influente. Mas em 2022, ele cometeu um erro fatal. Ele escreveu no WhatsApp uma mensagem dizendo que a guerra na Ucrânia era terror. Quando o público ficou sabendo, ele imediatamente se retratou e se desculpou, mas já era tarde demais. Algum tempo depois, ele viajou para a Índia de férias para ficar no 3º andar em uma suíte de um hotel de luxo, onde passaria a noite comemorando seu aniversário. No entanto, ele acabou caindo da janela de seu quarto de hotel e morreu no local. Pavel Antov também não estava sozinho no hotel. Ele viajou com outro empresário amigo, que também era crítico de Putin. O bizarro é que esse amigo empresário havia falecido no mesmo hotel apenas alguns dias antes. Segundo relatos da mídia, no entanto, ele teria sofrido um ataque cardíaco. As mortes dos 2 homens não puderam ser investigadas mais detalhadamente, pois seus corpos foram cremados rapidamente. Ravil Magnov, o presidente de uma empresa petrolífera russa, também pareceu ter azar com uma janela no ano passado. O empresário, que publicamente condenou a invasão da Ucrânia, caiu do 6º andar de um hospital em Moscou em setembro de 2022. Houve informações contraditórias sobre a queda nos meios de comunicação russos. Enquanto alguns falavam de um acidente, outros afirmaram que foi suicídio. E até mesmo a alta funcionária Marina Jankina, que trabalhava para o Ministério da Defesa russo, caiu de um andar alto do prédio no início desse ano. Essa queda pela janela também foi oficialmente classificada como acidente pela Rússia. No entanto, nem todo inimigo público de Putin necessariamente precisa ir dessa para uma melhor. O ativista russo anticorrupção e político da oposição Alexei Navalny, por exemplo, sobreviveu a um ataque de Putin há 3 anos. Em 2020, ele estava em um avião a caminho de Moscou quando subitamente desmaiou e entrou em coma. Segundo muitos relatos da mídia ocidental, Navalny teria sido envenenado com um agente nervoso forte que o serviço secreto russo teria colocado em suas roupas íntimas.
Navalny, que sobreviveu ao ataque graças a um tratamento rápido, posteriormente divulgou uma gravação de uma ligação telefônica com um suposto agente do serviço secreto, no qual esse admite o envenenamento. O governo russo, no entanto, negou tudo e se recusou a investigar. Atualmente, Alexei Navalny está preso devido a várias acusações duvidosas e em um próximo julgamento ele enfrenta a ameaça de mais 19 anos de prisão. Jornalistas que também não reportam de acordo com o governo vivem perigosamente na Rússia. No país classificado em 150º lugar entre 180 países em termos de liberdade de imprensa, nota-se um número surpreendente de jornalistas críticos que perdem a vida. Um exemplo é Natalia Estemirova, uma jornalista que defendia os direitos humanos. Em 2009, ao entrar no elevador de seu prédio, Estemirova foi sequestrada e encontrada sem vida no mesmo dia em uma área florestal com múltiplos tiros em seu corpo. Sua morte gerou grande repercussão pública e Vladimir Putin pessoalmente afirmou que o assassinato seria investigado minuciosamente. No entanto, depois disso, nada aconteceu, levando Angela Merkel a relembrar Putin de sua promessa um ano depois. O presidente russo afirmou que agora sabiam quem era o culpado e que estavam fazendo tudo para capturá-lo. Mas até hoje não há resultados da investigação. Sua colega Anastasia Baburova, que escrevia para um jornal opositor, e o advogado Stanislav Markelov, que frequentemente representava jornalistas críticos em tribunal, foram assassinados a tiros no meio da rua em Moscou no mesmo ano. E esses assassinatos também permaneceram sem solução. Agora vamos para Alexander Livitchenko, que trabalhava anteriormente para o serviço secreto russo e mais tarde se tornou informante para o serviço secreto inglês. Em 2006, ele tomou chá com 2 empresários russos. 3 semanas depois, ele morreu no hospital e foi constatado que Livitchenko foi envenenado com polônio, ou seja, ele foi servido com chá radioativo, levando a uma morte agonizante. Um relatório de investigação britânico concluiu que o governo russo estava por trás do assassinato. É plausível acreditar que o Estado estava de fato envolvido, já que o polônio só pode ser produzido em um reator nuclear, ao qual um cidadão comum obviamente não tem acesso. O empresário russo e denunciante Alexander Peripilishny, que vazou documentos secretos para as autoridades suíças e revelou um enorme escândalo de lavagem de dinheiro envolvendo o governo russo, também foi envenenado. Depois de fugir para a Inglaterra após suas revelações, ele foi encontrado morto em seu apartamento, com traços de veneno de plantas em seu estômago. Chegamos ao caso do oligarca russo Yevgeny Prigozhin. Por muito tempo, ele manteve uma relação muito próxima com Vladimir Putin e começou como cozinheiro pessoal do presidente. Com o tempo, ele também ganhou influência na economia e até formou um exército privado chamado Grupo Wagner. Ele enviou esse exército para diferentes guerras e, devido à sua boa relação com Putin, a chamada Força Wagner também ajudou os russos na Ucrânia. Mesmo após o início da guerra na Ucrânia, a relação entre os dois homens inicialmente permaneceu excelente. No entanto, isso começou a mudar lentamente para o negativo. Prigozhin reclamou privadamente com Putin de que seu grupo Wagner não estava recebendo apoio suficiente do presidente russo e que ele precisava de ajuda. Mas essa ajuda não chegou e Prigozhin cometeu um erro grave. Ele tornou sua crítica pública e insultou Putin e outros generais russos em vídeos de celular de forma extremamente desrespeitosa. Sua crítica se transformou em um verdadeiro ódio e, alguns meses atrás, ele anunciou que marcharia com seu exército em direção a Moscou e se colocaria contra o governo russo. Seu inimigo não era mais a Ucrânia,
mas Putin. Um erro grave, como se descobriu pouco tempo depois. Inicialmente foi oferecido ao grupo Wagner e a Prigozhin que eles poderiam sair sem punição e Prigozhin poderia viver no exílio. No entanto, quando Prigozhin voou de Moscou para São Petersburgo em seu jato particular algum tempo depois, não havia apenas outras 9 pessoas a bordo com ele, mas uma bomba também. Apenas cerca de 20 minutos após a decolagem veio a explosão e o avião afundou imediatamente em queda livre. Até hoje não está claro quem foi o responsável pelo ataque, mas como Putin foi publicamente humilhado por Prigozhin, muitos suspeitam do presidente russo por trás do atentado. Pois não apenas Prigozhin, mas também outros 38 empresários russos que eram críticos ao governo morreram de forma misteriosa nos últimos anos. Uma coisa é certa, no círculo próximo do presidente russo, a vida é notavelmente perigosa. Se você gostou desse vídeo, não deixe de assistir ao nosso vídeo sobre como Putin sobreviveu a 43 tentativas de assassinato. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.